Os ventos nunca estiveram tão favoráveis quanto agora. Essa é a primeira vez que a gente realmente consegue enxergar de forma clara e nítida uma luz no fim do túnel. A imprensa, que ao longo dos últimos 5 anos, enquanto Alexandre de Moraes transformava o Brasil num estado totalitário e aparelhava o sistema judiciário numa máquina de repressão contra a direita, implementando a censura no nosso país, a imprensa tradicional, ao longo desses 5 anos, passou o pano e defendeu as suas ações. Essa é a primeira vez que os principais veículos de comunicação, como o Estadão e Folha de São Paulo, dão claros sinais de que eles já estão vendo que foram longe demais. Eles estão soltando as mãos do Alexandre de Moraes. Soma-se a isso o fato das mensagens estarem sendo publicadas, e nem todas foram ao ar ainda, nós temos ainda outras bombas para chegar, como o próprio Glenn Greenwald disse, muito mais coisas virão à tona, mostrando o sistema de repressão e de abuso de autoridade do Alexandre de Moraes. Aí nós temos o caso da família Montalvani, onde os peritos, um laudo técnico mostra que na verdade foi o filho do Alexandre de Moraes que deu um tapa na nuca de um senhor de idade, que é o patriarca lá da família Montalvani, e Alexandre de Moraes quer proibir a população de ter acesso a essas imagens, mas mesmo assim, ele viu, e mesmo assim ele está indo atrás e perseguindo e tentando destruir essa família. Soma-se a isso o fato do Felipe Martins ter sido censurado de dar uma entrevista. O Estadão e a Folha de São Paulo, sempre os que mais passavam pano para Alexandre de Moraes, e alguns comentaristas da Globo já passaram do limite, já viram que não tem como continuar do jeito que tá. Então vou mostrar para vocês o porquê que esse 7 de setembro é uma oportunidade única, aquela que nós estamos procurando há 5 anos. Alexandre de Moraes insiste em anomalia. Olha só, Folha. Ministro abre novo inquérito em que atua como interessado, delegado e juiz. Prática afronta o devido processo legal. Nesse artigo, um editorial, que é uma opinião da Folha de São Paulo, fala-se claramente que o que ele está fazendo aqui é uma afronta, um desrespeito ao devido processo legal. A suspeita sustentada pelo ministro em seu ofício é de que o vazamento dessas conversas seria fruto de atuação de uma organização criminosa e que atenta contra a democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário, em especial contra o sistema federal, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da corte, um retorno à ditadura. Olha que absurdo, o tanto que isso aqui é alucinado, gente. Vocês me desculpam, a imaginação do ministro parece ignorar hipóteses mais realistas, como a de que a revelação pela imprensa profissional de conversas de notório interesse público faz parte da rotina de uma democracia vibrante. Aqui mostra que o cara tá completamente alucinado. Aí, ao invés de abrir mão e sair desse inquérito, ele vai com Barroso, e o Barroso vai lá e faz isso aqui, ó. Barroso nega impedimento de Moraes no caso do vazamento das mensagens. O Barroso fala que o Moraes não é diretamente interessado. As mensagens que mostram os crimes de Moraes e que ele abre um inquérito para investigar, o Barroso fala que não, Moraes não é diretamente investigado nisso daí, ele não precisa sair. Olha o corporativismo da pior espécie que você pode. Então olha só, o ministro analisou o pedido feito pela defesa do Eduardo Talhaferro, um período criminal que chefiou o total. A decisão de Barroso mantém Moraes à frente do inquérito das fake news, que investiga ataques à lisura das eleições de 2022 e incitação de militares contra o resultado das urnas. Olha, o cara manteve. Aí vem mais bomba, agora do Estadão. Alexandre de Moraes ataca de novo. Ao tratar vazamento de mensagens que expõem seus métodos heterodoxos como parte de um complô contra a democracia, o ministro avilta o Estado Democrático de Direito que jura defender. Aqui fala abertamente que Moraes está abusando completamente da sua autoridade. Eu vejo que a imprensa até tem um medo de usar a palavra crime, né? Mas ele está, assim, cometendo crimes. Crime de responsabilidade. Todo esse apoio incondicional, no entanto, começa a ficar constrangedor, para dizer o mínimo, diante da evidências cada vez mais consistentes de que Moraes parece crer que vale tudo em nome de uma suposta defesa do Estado Democrático de Direito. Até mesmo atropelar os ritos processuais mais comezinhos. A produção de provas contra suspeitos de atentar contra a democracia fora do processo regular estaria coberta por um manto de sacralidade democrática na defesa do país contra o golpismo bolsonarista. É disso que Moraes tem se validado para contestar até mesmo seus críticos de boa-fé, que jamais devem ser confundidos com os verdadeiros inimigos da democracia que detrataram a mais alta instância do Poder Judiciário com o claro objetivo de minar a legitimidade como guardiã da Constituição cidadã. Folha e Estadão todos os dias agora soltando editoriais batendo no Alexandre de Moraes, mostrando que ele, basicamente traduzindo, o Alexandre de Moraes é hoje o maior obstáculo para nossa democracia. Ele é hoje a figura que mostra que o Brasil está se afastando do Estado Democrático de Direito, da Constituição e do devido processo legal. É o que nós estamos tentando falar há 5 anos e fomos censurados. E essa é a primeira vez que a imprensa tradicional entende
que é verdade. E nós temos no dia 7 de setembro uma manifestação programada em São Paulo, mas também que poderá ser replicada em qualquer outra cidade do nosso país, para a gente poder levantar essa pauta. Então, como vocês viram aí, o sistema começa a bater no Moraes, porque, amigo, não se engane, as grandes mídias por aí, a gente sabe, com o tanto dinheiro que ganha do governo, eles estão emparelhados com o sistema. Então a mídia diz sim muito do que o sistema está tramando. Se a mídia começa a bater em uma pessoa, quer dizer que o sistema quer abandonar ela. E a gente vê uma grande mobilização, tanto das grandes mídias, com a oposição, com a direita, né, na web, quanto lá no parlamento, estão articulando um grande processo para o impeachment do Alexandre de Moraes. Então nós estamos na principal cruzada agora, pessoal. Nós nunca tivemos uma oportunidade tão grande de impeachment um ministro. E o Bolsonaro, ele traz aqui um recado para o povo brasileiro, uma convocação, né, que eu quero mostrar para vocês, olha aí. Olá, amigos de todo o Brasil. No próximo dia 7 de setembro, sábado, às 14 horas, na Paulista, realizaremos um grande ato em defesa da nossa democracia, em defesa da nossa liberdade. Porque de nada vale falarmos ou comemorarmos independência se nós não temos liberdade. Esse movimento, a exemplo do que aconteceu em fevereiro, também na Paulista, nós queremos dar um recado para o Brasil e mais um recado para o mundo do que nós estamos sofrendo aqui. O que nós queremos? Nós queremos anistia para os presos políticos. Nós temos no Brasil hoje órfãos de pais vivos. Isso não é admissível. Nós temos gente que morreu em prisão sem o direito de se defender. E nós temos que lutar por isso. Essa é a intenção desse novo movimento. Faremos tantos quantos forem necessários para nós sensibilizarmos mais gente no Brasil e fora do Brasil dessa real necessidade de tentarmos, de buscarmos resgatar a nossa democracia. É um movimento suprapartidário. E como um candidato a prefeito da capital queria comparecer, nós autorizamos. Assim como qualquer outro candidato a prefeito da capital está autorizado a subir no carro de som também. Obviamente, não fará uso da palavra, porque não teremos ali um ato político, e sim um ato patriótico para o resgate da nossa democracia. Convido, então, a todos vocês a comparecerem, a exemplo de fevereiro último, uma grande imagem, todos de verde e amarelo, realmente mostrando seu patriotismo e o que quer. No mais, eu peço que nos demais municípios não façam um movimento semelhante. E todos que não puderem comparecer, fiquem em casa ou vão se divertir com a família e não compareçam em qualquer evento comemorativo à independência patrocinado pelo governo federal. Afinal de contas, repito, de que vale a nossa independência se nós não temos liberdade. Um abraço a todos, até o dia 7, se Deus quiser. Exatamente, pessoal. Nós estamos passando por um momento no Brasil que a gente não tem liberdade de expressão, não temos independência, então o que vamos comemorar no dia de 7 de setembro? Nada. Então, se tiver algum evento do governo aí na sua cidade, não vá. Vai passear com a família, fica em casa compartilhando os vídeos de quem vai estar na manifestação na Paulista, mas não vá nos atos pelo governo, porque nós não temos independência. E aqui ele cita algumas coisas importantes, como a anistia dos presos, né, os perseguidos políticos. Ele não cita ali em si o impeachment do Alexandre de Moraes. Gente, a gente sabe que o Bolsonaro ele é a pessoa mais perseguida pelo Supremo. Os seus filhos, a sua família. Ele não pode se expor tanto assim. Então não se preocupe quando ele não bate na pauta impeachment de Moraes. Mas a gente sabe que a manifestação marcada para o dia 7 de setembro é sim uma manifestação para o impeachment dele, por causa das suas irregularidades que foram vazadas. A gente não quer mais um ministro como esse na política. Então que fique bem claro, Bolsonaro mandou um recado para o povo brasileiro. Temos que nos levantar mais uma vez e lutar novamente. Sim, é o nosso dever. E eu queria muito trazer isso para vocês, tá, pessoal? E o recado aqui do Constantino, ele fala umas coisas, uma verdade nua e crua que às vezes os brasileiros não queriam escutar, mas que é verdade, tá? Então eu vou mostrar o recado dele para vocês, olha aí. Que o ministro Alexandre de Moraes, depois de Elon Musk, depois de Vazatoga e Tagliaferro, ia recuar, não conhece o perfil dos psicopatas. Porque gente assim, que já está all-in, para usar a linguagem do pôquer, né, já colocou todas as fichas em seus crimes e sabe que cometeu vários, gente assim não recua. É que nem uma turma que achou que o Maduro
ia se aposentar, ia deixar a oposição vencer na Venezuela. Tá aí, né? Prendendo 100 e poucas crianças, o ministro do Lula de Direitos Humanos em silêncio, agradecendo ao MST, o povo brasileiro, o MST, pela ajuda na Revolução Socialista da Venezuela, e o Lula fingindo que não ama o Maduro, né? Tudo isso um teatro ridículo, mas óbvio que gente assim não recua. Então tivemos a notícia no painel da Folha, Moraes censura a entrevista da Folha com o assessor de Bolsonaro. Ministro do STF afirma que Felipe Martins não pode se comunicar com outros investigados por trama golpista. Ele foi preso por 6 meses de forma ilegal por uma viagem que não fez. E foi provado que não fez e levou 6 meses para ele ser solto. Peronomútil, solto com tornozeleira eletrônica, cheio de restrição, passaporte retido e não pode dar entrevista. Porque vai se comunicar o quê? Por código? Fumaça? Qual é o crime que ele está sendo acusado? Trama golpista, e por isso ele não pode dar uma entrevista. Porque outros golpistas vão ler a entrevista dele, é isso? Folha de São Paulo, um jornal que, diga-se de passagem, Alexandre de Moraes já tuitou quando fez um centenário ali, né? Dizendo parabéns por 100 anos de jornalismo impecável, pela defesa sempre da verdade, do bom jornalismo. Agora a Folha está sendo censurada. Será que tem a ver com o fato de que a vaza-toga do Glenn Greenwald e do Fábio Serapião saiu na Folha? O editorial da Folha esses dias também apontou as chicanas, os abusos e anomalias do ministro Alexandre de Moraes. Será que o sistema, aos pouquinhos, está largando a mão do Xande? Ninguém solta a mão de ninguém no Supremo. O Barroso disse, nada para ver aqui, não dá para considerá-lo suspeito na questão do Tagliaferro. Imagina, né? É só o fiel escudeiro dele até ontem. Imagina se ele não pode investigar no inquérito o próprio ex-assessor perito que cometia os crimes que ele ordenava, né? Olha, tudo isso virou uma loucura. O Brasil deve estar num sonambulismo eterno para não despertar diante de tudo isso que está vindo à tona. O caso de Roma, o caso da família Mantovani, é tudo tão absurdo, tudo tão criminoso, caudilesco. Alexandre de Moraes age como um ditador de Republiqueta das Bananas. Aliás, essa é a única conclusão possível, né? Alexandre de Moraes está cada vez mais maduro. Agora, pode ser que isso preceda a queda, né? Tá madurinho. Pode ser que caia. Vamos. Então aqui ele traz muitas informações importantes. Primeiro que o Moraes não recua. Sim, gente. Quem chega nessa posição, comete um tanto de erros como ele cometeu e começam a bater nele, derrubar, ele sabe que se ele cair, ele vai ser preso, ele vai ser julgado, ele corre risco. Então ele não quer correr esse risco, meus amigos. Ele vai dobrar a aposta, ele vai pra cima, censurar quem tá falando mal dele, ele vai pra cima do povo. Ele vai fazer isso, mas agora é a hora de lutar. Porque quanto mais a gente expor, quanto mais expor ele, mais lutar contra ele, quanto mais ele prender pessoas, quanto mais ele tomar decisões irregulares, uma hora ele vai cair, porque vai ficar insustentável. E o Rodrigo Constantino aqui diz, o sistema começa a mostrar que quer, que ele saia. Porque a Folha de São Paulo, as grandes mídias, elas são emparelhadas assim ao sistema. E não adianta dizer que não. Né? Há tempos atrás ele disse ali, o Alexandre de Moraes estava elogiando a Folha. Mas agora, a Folha ganha uma reportagem dessa, publica e ele começa a atacá-la. Ou seja, ele não faz parte desse plano e a Folha vai continuar avançando, a CNN vai continuar avançando, a Globo também continua avançando. Tudo um esquema, parece ser um esquema do sistema para atacar Alexandre de Moraes fora. Aí o Augusto Nunes, muito bem, pontuando, né, cadê a oposição nesse momento? A gente tem sim. Não estamos falando daqueles que estão lutando. Temos senadores e deputados que estão ali, dá para contar nos dedos, são poucos também, que estão lutando. Mas cadê os outros? Cadê os outros homens, mulheres ali daquele parlamento que estão numa hora crucial do Brasil e nada fazem? Olha aí. Quando é que o Senado, a oposição brasileira, vai desempenhar esse papel? Vocês não têm vergonha?
senadores e deputados da oposição, quando vem o que faz na Venezuela uma Maria Corina Machado, vocês não têm vergonha? Têm medo do quê? Porque nenhuma única voz faz esse discurso que a gente faz aqui em nome da verdade. A gente não está querendo desafiar ninguém, mas desafiamos sim, se for necessário. Há um limite, além do qual se perde a vergonha na cara. E a oposição está esquecendo isso. Tem um limite, né, pessoal? Tudo tem um limite. E Alexandre de Moraes, tudo que está acontecendo no Brasil hoje, o limite chegou. Como veio até a própria Carla Zambelli, eu gosto muito dela, não quero criticá-la aqui, não quero que vocês me entendam mal, mas ela vinha no Twitter dizer que não, que ela está sendo muito perseguida, tem 7 processos dela no STF, e por isso ela não vai assinar contra o Alexandre de Moraes, não vai gritar contra o Alexandre de Moraes. Tá bom, a gente entende a perseguição, você está sofrendo, pode acontecer alguma coisa, mas essa é a hora. Ele passou de todos os limites e nós precisamos de todo o resquício de força para derrubar esse homem, para pedir o impeachment dele, porque os parlamentares precisam estar junto com o povo nessa. Porque parece que os representantes não estão junto com o povo vota no pessoal que está lá e o pessoal que está lá não apoia o povo. Então tem que ser assim, uma engrenagem, todos juntos, agindo, pedindo o impeachment desse homem, porque ele passou de todos os limites. E pessoal, muitos cobram um Senado, né, por causa do bundão do Rodrigo Pacheco, que é conivente, que é aliado do Alexandre de Moraes, ele já provou isso, pessoal. Não pense que ele é um frouxo, não, ele é frouxo, ele tá com medo de pôr a pauta, não, ele é amigo do Alexandre de Moraes, estão juntos nessa, são cúmplices, porque é o que dá a entender, já fez um tanto de coisa e nada acontece, o Rodrigo Pacheco não mexe, mas o Pavinato trouxe uma informaçãozinha aí que parece que até os nossos senadores não sabem, olha aí. O Pacheco não tem poder de nada num processo de impeachment do STF. Aí eu me pergunto, 81 senadores não sabem ler e a maioria dos jornalistas não sabem isso. Não sabem. Já vi isso com colegas daqui, do Jornal o Globo, do Estadão, da Folha. Eles replicam um argumento falso, uma fake news, que é o Pacheco é que tem que aceitar a denúncia de impeachment. Não tem! Essa confusão maldosa que fazem é para confundir com o processo de impeachment de presidente da República. Lá na Câmara dos Deputados, o artigo 218 do Regimento Interno da Câmara diz que o presidente avalia se tem cabimento ou não fazer a leitura. No Senado isso não acontece. O Pacheco não tem poder de nada num processo de impeachment do STF. Aí eu me pergunto, 81 senadores não sabem ler? A instauração do processo pelo Senado se dá por deliberação da maioria, a partir de parecer elaborado por comissão especial. Enquanto a instauração na Câmara dá pelo presidente, que faz o juízo de admissibilidade, no Senado tem que ser votado pelos 81. É por isso que protocolou, tem que ler na próxima sessão, instaurar uma comissão para fazer um parecer e votar em 10 dias. É a maioria que faz o juízo de admissibilidade. Não pode a mesa do Senado rejeitar sumariamente a denúncia. Não pode. Não pode, em hipótese alguma. 4. Todas as votações são abertas. Nominais. Não tem como ter votação secreta. No silêncio da Constituição, da Lei 1079 e do Regimento Interno, não é admissível que o presidente altere o rito por analogia. Então o presidente do Senado não pode alterar o rito por analogia com o Regimento Interno da Câmara. E por fim, o preceito constitucional não fala em analisar a instauração ou recebimento de uma denúncia, mas sim em processar. Ou seja, o Senado ele processa e julga. Então não tem essa do presidente da casa fazer o juízo de admissibilidade. Então, em resumo, o regimento interno do Senado não dá à presidência do Senado o poder de realizar privativamente, sem prazo, como na Câmara, o juízo de admissibilidade do pedido. O Senado não pode aplicar um procedimento do regimento interno da Câmara, em analogia.
O próprio regimento interno do Senado, é isso que é o mais interessante. Ele repete os dispositivos da Lei 1079. Ou seja, protocolou a denúncia, ela tem que ser lida na próxima sessão, a instauração da comissão para análise tem que ser automática e essa comissão tem que entregar um parecer em 10 dias para ser votada nominalmente, abertamente pelos 81 membros. Nenhum senador sabe disso. Desculpa me alongar, mas hoje eu fiz o ponto a ponto aqui para não trazer nada de errado. Então, pessoal, o que ele traz aqui é muito grave. Olha só a gravidade da situação. Nós estamos aí há mais de um ano, mais de 2, 3 anos, pedindo para que o Rodrigo Pacheco paute o impeachment do Alexandre de Moraes. Mas essa pressão tem que ir toda no Senado todo, no Senado inteiro. Porque eles, se a maioria decidir que tem que ter o impeachment do Alexandre de Moraes, que o povo decidiu que tem que ter o impeachment, eles têm que pautar, têm que fazer e têm que votar e acabou. Não depende do presidente do Senado. Então o que a gente está fazendo até agora? Pedindo pro amigo do Moraes, pro cúmplice do Moraes, que a gente sabe que não vai agir, que não vai fazer nada pelo povo brasileiro. Então aqui é muito importante que você me ajude a compartilhar esse vídeo para mais pessoas, porque a gente fica cobrando aqui Rodrigo Pacheco, mas não. Vamos cobrar todos os senadores, o povo brasileiro decidiu que queremos a nossa segurança jurídica e a nossa liberdade de expressão novamente, com a saída do Alexandre de Moraes, com o impeachment dele. Então o Rodrigo Pacheco, né, não só ele, mas todos os senadores, precisam ouvir o povo e obedecer ao povo, porque é isso que eles são empregados do povo. Nós votamos neles para eles ir lá tomar as decisões que a gente quer, que a maioria do povo quer. E agora a gente precisa ajudar a pressionar o Senado. Isso é muito importante. Nós precisamos continuar agindo, precisamos continuar lutando, sempre de maneira pacífica e tentando retomar a nossa liberdade de expressão, porque hoje muita coisa a gente não pode falar e isso é inadmissível. Peço para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, qual é o seu posicionamento. É importante que você se posicione na internet, amigo. Não se cale. Não seja um frouxo que tá com medo de todo mundo e tá com medo de comentar nas coisas e não vai fazer mais nada. Não. Compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo e comenta que você vai no 7 de setembro. Todos estarão lá, nós vamos nos encontrar lá. Comenta aqui embaixo pra mim, tá bom? Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.